Fala, meu amigo investidor, Sérgio Cachoeira aqui trazendo mais um vídeo de análise para você. E hoje a gente vai falar da Petrobras. Recentemente a gente teve notícias aí que a Petro repassou preço aí tanto em gasolina como em gás natural. E eu venho te trazer aqui uma análise fora do comum e a gente não vai falar especificamente desse ato, mas sim da Petro comparado às suas concorrentes no mundo. E a gente vai ver como que isso influencia nas cotações e no futuro da Petro daqui para frente. Então bora aqui para a tela do computador. Pessoal, esse aqui é o software que eu utilizo para fazer as minhas análises e é o Koifin, né? É um site, você pode estar abrindo conta aí e se inscrevendo no site, tendo acesso e pode fazer esse mostruário aqui, né? Esse guia da forma que você desejar. Então aqui eu estou trazendo para você a Petrobras versus os pares dela no mundo. Vamos trazer uma informação aqui. Então a gente tem a Petro, que a ADR dela em Nova York se chama PBR, contra os pares ExxonMobil, Shell, Total Energies, Chevron e BP. Não faz sentido, na minha visão, a gente comparar a Petro com a PetroRio, por exemplo, ou com as Oil Juniors, porque o tamanho delas é muito diferente. Então faz mais sentido, até numa ótica de fluxo, né? O que ocorre? Nós estamos em um período de baixa no mercado. E como é que funcionam os ciclos do mercado? Normalmente o estrangeiro puxa a bolsa comprando, depois os fundos institucionais costumam comprar, né? E aí as ações de média capitalização sobem. E depois as pessoas físicas entram na bolsa comprando quando a bolsa já está lá no alto, quando começa a ter novos IPOs. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um mercado sem IPOs e empresas como a Petrobras, que são large caps, subindo bastante em detrimento de outras. Mas aqui, novamente não focando na alta de preço da Petro, né? Mas como é que isso pode se retratar para um investidor estrangeiro? Então vamos pensar aqui na ótica de um investidor americano. Ele olha as concorrentes da Petro no mundo e ele verifica que a Chevron tem o maior market cap, né, o maior valor de mercado em 441 bilhões de dólares, enquanto a Petro tem cerca de 95 bilhões de dólares de valor de mercado, ganhando apenas da BP e por uma margem bem pequena. E aí a gente pode analisar aqui também que a performance dessas empresas no ano, a Petro tem uma das piores performances, uma alta de 3,91% em dólar, enquanto a Chevron, né, a ExxonMobil, perdão, tem a melhor performance com quase 14%. E aí esse cara ele segue analisando a Petro. E ele vê que nos últimos 5 anos a Petrobras teve um maior crescimento de receita nominal ao ano, com cerca de 10,5%, enquanto a Chevron, a Total Energies aqui e a ExxonMobil têm crescimentos menos robustos, né? E a Shell e a BP, inclusive, com um crescimento negativo, né? Ou decrescendo. Ele analisa também a margem bruta e ele verifica que a Petrobras tem 52% de margem bruta, pessoal. Isso aqui é importante para a gente detalhar que a Petro, em termos de ativos, ela é classe A no mundo, em termos de ativos de petróleo, ganhando de longe aqui das concorrentes dela. Perfeito, analisamos a margem bruta, vamos para a margem EBITDA, né? E novamente nós nos deparamos aqui com a Petro com 47% de margem EBITDA versus as suas pares aqui trabalhando em cerca de 20%, é uma diferença muito grande. E aí a gente já tem o nosso primeiro múltiplo de comparação, ou seja, a Petrobras é negociada a 2,8 vezes EBITDA, né? Enquanto as suas concorrentes aqui negociam de 4 a 5 vezes. Esse tipo de indicador a gente quer que ele, quanto menor ele seja, mais barato está a empresa. Então, aparentemente, na visão do estrangeiro, a Petrobras é extremamente barata em termos do EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa. Então ele olha aqui a dívida líquida sobre o EBITDA, o quão alavancado, o quão endividada está a empresa, e ele vê que a Petro, beleza, ela é a mais endividada das suas concorrentes no mundo, porém um endividamento aqui de uma vez praticamente, ele é extremamente saudável, inclusive porque a Petro está gerando muito caixa.
Vale destacar que a Petro foi a maior empresa, a empresa mais endividada do mundo, né, na época da Dilma Rousseff, e também na época de Petrolão e tudo mais. E a gestão que o Temer indicou para a Petro, que foi a gestão do Pedro Parente, mudaram completamente a estratégia. E a Petrobras parou de investir em refinarias e toda essa parte de distribuição, né? E passou a focar no core business, que é a extração de petróleo. Agora a gente vê o PT assumindo, né, e novamente mudando, invertendo essa estratégia, e a Petro deve passar a investir mais em negócios de refinarias e tudo mais, também indústria naval. E o histórico passado desse tipo de investimento não foi nada rentável para o investidor, então isso acende um alerta aqui no investidor estrangeiro que está analisando esses números aqui, até então ficando muito interessado, né? Por fim, a gente analisa a margem líquida da Petro e novamente a empresa é uma joia, realmente, com 22% de margem líquida, enquanto os seus concorrentes trabalham abaixo de 10% e com um ROI invejável aqui de quase 30%, enquanto os concorrentes trabalham abaixo de 20%. E aí a gente analisa o preço sobre lucro. Novamente, a Petro é negociada ainda mais barata do que o concorrente. Então, o que eu quero passar de mensagem? Na minha visão como analista, a Petrobras está dando um indício positivo para o investidor estrangeiro, no sentido de que ela abandonou a política de paridade de preço, mas está reduzindo a defasagem, né? Vale lembrar que quando a Petro abandonou o PPI, a defasagem de preços da Petro comparado ao mercado internacional chegou a 19%. E com esse reajuste, essa defasagem deve ser reduzida para 10%, e quando a gente fala de diesel, cerca de 7%. Então, na minha visão como analista, e vale lembrar, né, que isso não é uma recomendação de investimento, a Petrobras vem piorando ao longo do tempo, tanto pelo abandono do PPI, como pela retenção dos dividendos extraordinários, e aqui vai uma discussão que ela é bem cabida, né, se de fato era necessário ou não, mas na minha visão como investidor de Petro, eu acredito que era interessante sim. E a gente teve vários outros pontos, reservas de capital, a gente teve notícias recentes que a nova presidente estava trocando cargos-chave ali na direção da companhia, tirando funcionários de carreira e colocando indicados políticos, né? Foi matéria do Brasil Journal isso. Por isso que na minha visão a empresa vai piorando seus resultados. Esse foi o nosso vídeo aqui de análise da Petrobras. Se você gostou, já curte, compartilha e clica no sininho para receber as notificações e segue aí o canal. Forte abraço!